Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente farei uma breve leitura do livro Um Minuto com Jesus. Senhor, se queres, tens poder para purificar. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Eis o gesto do leproso que de súbito viu-se diante de Jesus. Desejava naturalmente livrar-se da enfermidade, contudo, acalentava no fundo do coração um anseio mais íntimo. Desejava que se cumprisse a vontade excelsa do Mestre. O ranceniano deu verdadeiro exemplo de humildade e fé. Certamente sabia que o mais importante não era a cura do corpo, o problema do espírito, onde fica? Uma doença ou deficiência física pode ser necessária. O melhor para a pessoa, quase sempre ela mesma não sabe. Que se faça, portanto, a vontade do alto. Agora, então, um pouco mais asserenados. Quem quiser poderá fechar os olhos e faremos nossa oração inicial, dizendo assim: Pai amoroso, abençoe a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos, habitantes da terra, em especial os mais sofridos. Rogamos que a tua luz envolva a nossa vida e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando na nossa bagagem sementes de amor colhidos ao longo de nossos caminhos. Ilumine também nossa irmã expositora e as águas colocadas para a magnetização. Jesus amigo, que a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O assunto de hoje refere-se sobre a fé e a cura. Ao olhar a vida do ponto de vista estritamente material, poderemos pensar que a vida não tem sentido. Fica mais difícil entender. Nós temos que enxergar a vida do lado certo, ou seja, dos dois lados, o lado material e o espiritual. Por exemplo, uma senhora, uma avó, estava fazendo um bordado e nos pés dela estava sentado o netinho pequeno. Ele estava brincando. Ele olha para cima e vê o bordado da avó e diz: Vovó, esse bordado está muito feio. E ela diz o seguinte para ele: Mas tu estás olhando pelo lado do avesso. E ela virou o bordado, mostrou para ele e falou: O lado correto é este aqui. Então, quando ela virou o bordado, o neto viu e apareceu o belo bordado que ela estava fazendo. Então nós olhamos a vida pelo lado do avesso, quando verificamos somente o lado material, sem enxergar a outra dimensão que é a espiritual. Se olharmos somente um lado, não encontraremos coerência, não encontramos o bordado divino, vamos dizer assim. Então, a espiritualidade, o contínuo da vida, os sentimentos do amor, da paz interior, a calma, a
humildade e o conhecimento de que a vida não cessa com a morte do corpo e que a vida tem a sua continuidade, tudo isso, esses conhecimentos, nos levam a enxergar os acontecimentos, os sofrimentos, como um bordado divino, com o propósito de aperfeiçoar a nossa alma. Então, quaisquer problemas que nos apareçam, sejam doenças, sejam pessoas difíceis no nosso caminho, sejam situações financeiras, sejam desordens mentais como a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, nada disso vem para nos derrubar. Nada. Vem para o fortalecimento das fibras da alma, com o tratamento realizado adequadamente aqui no corpo físico. Tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso e tratamento espiritual. Vale lembrar que essas situações em tratamento não terão o efeito adequado sem o tratamento espiritual junto. Quando Jesus esteve na terra encarnado, ele realizava curas. Ele transmitia as suas energias iluminadas aos doentes, e essa energia que ele tinha curava-nos. Vale lembrar isso bem de perto, porque ele curou todos os doentes do planeta. Mas ele curava aqueles que iam em busca dele e que tinham a fé adequada para receberem a cura. Jesus poderia ter curado todos os doentes do planeta? Poderia, porque poder para isso ele tem. Mas ele veio aqui ensinar como fazermos para nos curarmos. E o que fazer para a doença não voltar mais. Um exemplo. Ele curou uma mulher que sangrava há 12 anos, conhecida como a mulher hemorrágica. Porque ela se aproximou dele, tocou na sua roupa, na parte de baixo, perto da bainha, e Jesus percebeu que dele havia saído uma virtude. Em outras traduções, uma energia. Ele percebeu isso. E ele disse: quem me tocou? E Pedro, ao seu lado, falou: Senhor, uma multidão que tem aqui, muitos nos empurram, nos tocam. Como perguntas quem te tocou? E a mulher disse: fui eu, Senhor. E Jesus falou: eu não te curei, foi a tua fé que te curou. Neste momento, Jesus entrega à humanidade um grande poder, porque ele explica um caminho, o caminho da cura, quando falou: a tua fé te curou. E poderemos nos perguntar: mas é possível aprender a ter fé para que possamos ser curados das mazelas existentes em nós? É possível desenvolver a fé? Ou a fé já nasce com a pessoa? Nasce ou não nasce? Vamos tentar entender o que é a fé, para que possamos agregar, colocar em nós esta ferramenta para a nossa cura. Cura mental, cura física, cura emocional e espiritual. O Espiritismo nos ensina muito. E o Espiritismo tem 3 pilares para os nossos conhecimentos: filosofia, ciência e religião. Precisamos conhecer para podermos ter fé. A filosofia nos oferece a interpretação dos fatos apresentados.
A ciência tem como objetivo o estudo, a pesquisa e a comprovação dos fatos espíritas. A ciência comprova. E a religião, uma das bases do espiritismo, que nos religa a Deus. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre este assunto, nós encontramos o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra revela as leis do mundo moral, a filosofia. Então, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, e não podem contradizer-se. Isso está no capítulo 1, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para o nosso melhor entendimento, vamos fazer o seguinte: todos juntos aqui vamos entrar num laboratório para fazermos uma experiência científica. Todos juntos. Então agora seremos cientistas. Vamos? Vamos lá. Eu descobri que laboratório, a palavra que existe um porquê desta palavra. Porque é uma palavra muito curiosa. Vamos entender. Na origem desta palavra, são duas palavras que estão juntas, que a formaram, que foi uma labor e a outra oratório. Oratório. Opa, faltou oratório. Tá? Labor quer dizer trabalho. É o que se faz num laboratório. E oratório quer dizer local onde se ora. Juntou laboratório. Por que no laboratório das pesquisas científicas tem essas duas palavras, trabalho e oração? Simplesmente porque investigar a natureza, como um cientista e pesquisadores fazem, é se aproximar do Criador. É um ato sagrado nas pesquisas. E entendendo as leis da natureza, que são leis de Deus. Então é um local de sintonia com o Criador, um laboratório. Então vamos entrar no laboratório. Vamos fazer uma experiência para entender o que é a fé, que nos leva à cura. Estão preparados? Se eu soltar este livro, o que vai acontecer? Hã? Ele vai cair no chão? Tem certeza disso? Vamos fazer uma experiência? Para onde foi? Para o chão. Né? O livro foi para o chão. Isso é fé. Porque foi dito aqui, para onde vai esse livro? Para o chão. Ela tinha certeza que isso fosse acontecer. Fé é saber. É confiar de que aquilo exatamente vai acontecer. É confiar. Fé é saber e confiar. É saber, nós precisamos conhecer para ter o entendimento, então, né? Então, nós tínhamos fé de que o livro iria cair, porque sabíamos que ele iria ao chão. Fé é saber e confiar no amparo de Deus. Por isso que o professor Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, que aliás hoje seria o aniversário dele aqui na Terra, que ele nasceu em 3 de outubro,
ele vai explicar sobre a necessidade de termos fé raciocinada. Porque a fé envolve conhecimento. Eu preciso conhecer para saber e para confiar, para ter fé. Essa é a primeira questão. A fé é ligada à nossa força mental. E essa força mental é acionada, é impulsionada pelo pensamento, pela nossa vontade. E para que seja acionada, essa força seja movimentada pelo pensamento e pela minha vontade, preciso entender, saber, conhecer as leis da vida, as questões da vida. Questão importante para que tenhamos fé é saber por que estamos vivendo aqui no corpo físico. Por que nós estamos vivendo aqui no planeta? Qual é o meu papel neste mundo? Qual é a minha missão nessa vida? Porque Deus é econômico e é sábio. Ele não vai nos colocar no mundo com sangue correndo nas nossas veias, com toda uma grandiosa estrutura física, mental e espiritual que temos, com todo esse dínamo de energias e potencialidades que nós geramos, se não houvesse um propósito. Um motivo tem. Nós não estamos aqui por acaso. Até porque o acaso não existe. Estamos aqui por um motivo muito grande, e muito sério, e muito importante. Para aprendermos no esforço pessoal e contínuo em amar. Viver com serenidade, ser feliz e evoluir. E eu vou conseguir isso sem o conhecimento? Eu preciso conhecer. Então, qual é a minha missão nesse momento, nesses dias que eu estou vivendo? E para não cair naquilo que Fernando Pessoa fala, quando ele diz assim: nasci sem saber falar e vou morrer sem ter sabido o que dizer. Pareço uma abelha num campo sem flores. Quer dizer, o indivíduo está perdido. Ele não sabe por que ele veio nem para onde vai. Então, como a gente vai ter fé se não tem a referência da sua localização e nem para onde vai? Qual é o meu papel, a minha missão, o meu talento para eu utilizar naquilo que eu preciso aprender? A minha vocação para realizar algo de bom. Se eu não entender isso, vai ser difícil cumprir a missão. Immanuel Kant, o filósofo, ele vai dizer: a pessoa é o que ela faz. Ele viveu entre 1700 e 1800. E o que ele falou ainda está valendo. E a nossa felicidade está ligada àquilo que fazemos com a nossa vocação e aptidão. Os talentos que Deus nos entregou a cada um de nós. Fazer corretamente aquilo que nos propomos traz felicidade. Felicidade. E para termos fé, confiança em Deus, precisamos conhecer este Criador que tudo fez. Conhecer conforme a nossa capacidade, onde nós vamos buscar este conhecimento. A doutrina espírita é ampla em nos oferecer a informação, a noção do que Ele é capaz de realizar em nós. E com o nosso auxílio, pela fé, exercer em nós a ajuda vinda do alto, pelo conhecimento que formos em busca. Não basta ter boa vontade. O umbral está cheio de pessoas de boa vontade. Precisa ter o conhecimento para poder realizar algo adequadamente. Com amor, no caminho do bem. Então esta é a fé raciocinada.
que fecha com a nossa razão. É esta que precisamos ter em nós, porque a fé cega, aquela que se adquire sem o conhecimento, só acreditando em algo que alguém nos fala, nos torna pessoas fanáticas e duvidosas do poder da fé. Aí a pessoa só quer milagres, porque não conhece as leis da vida, acredita em milagres que não existem. O milagre é chamado aquilo que não se sabe por que aconteceu. Chama-se de milagre pela falta da resposta do porquê. Então a pessoa que acredita em milagre não recebe o milagre, coloca a culpa em Deus que o abandonou. Isso é fé cega. A fé precisa ser humana e divina. Humana, acreditar que eu tenho condições de realizar. Eu tenho força para isso. É divina, confiar em Deus, que nos dará força e coragem para que nós realizemos o bem em nós. Ai, mas eu não tenho força para isso. Nós não temos muita força para muitas coisas, mas Deus tem. Então a força nós vamos buscar do Pai. Esta que nós precisamos para realizar algo de bom na minha vida, para que eu encontre paz, para que eu seja feliz. Então, a busca do conhecimento pelo estudo na doutrina espírita, que nos explica, que comprova as leis da vida, nos trará a tranquilidade da fé que procuramos, para encontrarmos em nós a cura integral de nosso ser, da alma, da mente, do corpo físico. E com fé, vamos em busca. Que Deus nos ampare nesta caminhada, que vamos pensar em empreender daqui para frente, estudar um pouco mais, nos conectar mais com a espiritualidade, buscando, aprendendo, tendo a fé raciocinada dentro de nós, recebendo a cura pela busca que nos empreenderemos. Muito obrigada, queridos irmãos, queridas irmãs, pela atenção de vocês. Vamos agora, com muita fé, receber as energias do passe. Caros irmãos, vamos nos preparar nesse instante para recebermos as energias que estamos necessitados. Com um pensamento elevado ao alto, promovendo assim excelentes condições de sermos amparados por Deus, recebendo todas as vibrações do passe de que somos merecedores. Com o acompanhamento desta música harmoniosa e com fé, Deus nos auxilia neste momento. Que Jesus, nosso querido Mestre, os abençoe, oferecendo-lhes toda a sua luz e sua paz. Que possamos manter essas energias recebidas com a boa conduta e a oração diária. Que Deus os acompanhe. Que assim seja. Uma boa noite a todos.